uma dos seus pais. Entende o seguinte, seus pais, não se engane, seus pais deram o melhor que eles tinham por você, ok? Provavelmente eles não aprenderam da maneira correta também, mas a maioria de nós somos vítimas dos nossos pais quando se trata de network. Por quê? Porque os nossos pais têm uma coisa que tem um bloqueio que eles instalam na nossa cabeça quando nós somos bem pequenos, que é o seguinte: não fala com pessoas estranhas. Quem aqui ouviu isso dos pais? Ou de alguém que te criou? Da pessoa que te criou, vó, tio, ou ouviu de alguém que tinha influência sobre a sua vida? Não fala com estranhos. Não conversa com estranhos. Quem aqui já ouviu? A Debbie tá falando que não tem nenhuma dificuldade. Uau, você é uma exceção. Você é uma, talvez em 1 milhão. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade em criar network. Parabéns, viu, Debbie? Vamos lá. Muita gente tem essa dificuldade, tem bloqueio com isso. Por quê? Vamos lá. Eu falo para vocês que os bloqueios vêm por crenças que os nossos pais instalam na nossa cabeça quando nós somos pequenos. Vem pelas crenças do nosso meio social e vem pelas crenças que nós adquirimos com as nossas próprias experiências, certo? A Debbie colocou aqui, eu amo pessoas. Mas o que acontece, Debbie? Não está muito relacionado com amar ou não amar pessoas. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa eu sou um cara que sempre gostei das pessoas, sempre amei as pessoas, sempre amei ajudar as pessoas. Mas eu tinha dificuldade de criar novos relacionamentos em ambientes que não eram confortáveis ou normais para mim. Por exemplo, eu fui a dezenas de eventos de empreendedores, de empresários. Eu ia em eventos da Starts, eu ia em eventos do Sebrae, eu ia em eventos onde eu ia ter lá 600, 700, 1000, 1200 empresários que eu poderia me conectar. Eu levava cartões de visita e eu simplesmente, naquele ambiente, eu simplesmente não conseguia pegar meu cartão de visita e distribuir, conversar com as pessoas. E aí, cara, tudo bem? O que você faz? Ó, eu faço isso, eu tenho isso. Eu simplesmente achava, eu tinha uma sensação, Deb, era tão ruim essa sensação, que ela era mais ou menos assim. Eu tinha uma sensação de que se eu tivesse água, se eu vendesse água, e a pessoa estivesse no deserto, ela não iria querer comprar água de mim. Pra você ter uma ideia. Eu simplesmente, eu travava, criava uma zona do terror na minha cabeça quando eu ia me aproximar de alguém que eu não conhecia, que eu já pensava que o cara não ia querer conectar comigo, eu já achava que o cara não ia me achar interessante, eu já achava que o cara... Isso, lógico, é fruto de insegurança, fruto de falta de autoconfiança, uma série de coisas que eu tinha, problemas que eu tinha, mas eu tinha problemas emocionais que realmente afetavam o meu network. Hoje em dia, com o mundo do jeito que é quase que impossível você ganhar muito dinheiro se você não for bom com network. Network com novas pessoas. Eu não estou falando de você ter sua rede de relacionamentos ali, a igreja, amizades, amigos, tal. Eu estou falando de você ir para um ambiente que você não conhece ninguém e você sair de lá conhecendo uma galera. Eu estou falando de ambientes assim. Normalmente as pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque tira a pessoa completamente da sua zona de conforto. Porque desde pequeno você aprendeu o seguinte: como que era o primeiro dia de aula na escola? Me fala. O primeiro dia de aula na escola era terrível quando você ia para uma escola nova. Normalmente as crianças vinham, tipo, primeira série, segunda série, terceira série, eram as mesmas crianças. E isso é uma porcaria. Isso é um outro motivo pelo qual nós temos grande dificuldade com network. Sabe por quê? Porque alguém com pensamento muito idiota, e eu não quero nem falar aqui sobre marxismo cultural e coisas desse nível, mas alguém com um pensamento de bosta, para falar a verdade, resolveu criar um negócio assim, é muito melhor para as crianças se elas saírem, porque era desconfortável, as crianças ficavam desconfortáveis conhecer pessoas novas, conhecer turmas novas. Então era mais fácil pegar toda a turma da primeira série e colocar na segunda, na terceira, na quarta. Aí os caras iam até a sétima, oitava série
sem conhecer ninguém novo. Aí chega na oitava série, mano, que orgulho, hein? Batia nas costas do outro assim, nossa, que orgulho, hein, cara? Nós estamos desde a primeira série estudando junto. E aí tem 2.000 alunos na escola e os infelizes conhecem 10, 12, 13 pessoas só. Como é que isso pode ser saudável? Então, além dos nossos pais terem nos dito, não converse com estranhos, e aí eu vou contextualizar isso aqui para você entender, não converse com estranhos, nós temos a escola que também nos ensinou que era melhor, que a melhor coisa é você continuar na sua turma, que nos mostrou, nos moldou, eles nem precisavam explicar, nos moldou, ou seja, ano que vem eu tô com essa galera de novo e tá tudo certo. Eu mudei de escola umas 4 vezes, então eu vi o quanto aquilo era bom pra mim. Porém, eu sentia muita dificuldade. Eu lembro o quanto eu sentia dificuldade, porém eu não sabia que aquilo era o jeito certo de acontecer. Se eu tivesse tido, por exemplo, meu pai tivesse me orientado, falado, filho, é desconfortável, mas vai ser bom pra você, você vai passar uma semana de dificuldade. Porém, o ano inteiro você vai se conectar com pessoas novas. Inclusive, filho, pensa só, não fica só com amizade com os meninos da sua sala, não. Vai fazer amizade com meninos de outra sala, vai conhecer a escola inteira, vai fazer a escola inteira te conhecer. Esse era o certo. Eu hoje com a minha filha, eu não falo pra ela assim, filha, não fala com estranhos. Eu falo, filha, você não deve obedecer estranhos. Mas quando você chega num ambiente onde tem muitos estranhos, você pode cumprimentar as pessoas. E se as pessoas te cumprimentarem, você deve cumprimentar as pessoas. E você deve perguntar para elas, qual é o seu nome? O meu nome é Mariana, o nome da minha filha é Mariana. Quem viu meus stories, viu que eu estava na piscina com eles hoje. Eu levei eles para a piscina para poder brincar um pouco. E eu sempre falo para minha filha, dia de piscina é dia de network. Por quê? Lá a piscina vai estar cheia de pessoas do condomínio. E aí o que vai acontecer? Filha, ela quer ficar brincando sozinha às vezes, o meu filho também. Eu falo, filha, é o seguinte, você... E sabe o que eu faço? De 2 horas e meia que eu fico com ela, todos os anos mudo minha pequena de turma. É isso aí, mãe, parabéns. É isso aí. Tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo. É a melhor coisa. É desconfortável para ela no início, mas depois ela se conectou com pessoas novas. É a melhor coisa que pode acontecer. Eu procuro fazer o mesmo com a minha filha. Mas eu levei ela para lá e ela quer que eu já entre na piscina com ela. E aí das 2 horas e meia que eu fiquei com ela lá, 1 hora e meia eu não entrei na piscina. Eu fiquei fora da piscina. E ela lá brincando, e eu falava, se eu for aí, você vai ficar brincando comigo. E eu não quero que você brinque comigo. Eu quero que você conheça pessoas novas. Eu quero que você conheça crianças novas. E a minha filha começa, aí ela fala, ai pai, mas como que eu vou fazer isso? Vai lá, pergunta o nome dele, pergunta se quer brincar com você. Meninos e meninas, vai lá, pergunta, conversa, chama a pessoa para brincar. Então, isso começa na infância. Porque nossos pais nos ensinam a não falar com estranhos. E na verdade não era para falar para os seus filhos, não fale com estranhos. Não, não obedeça a estranhos. Se um estranho te chamar para ir em algum lugar, você não vai, filha. Você não vai, filho. Você não pode ir com um estranho em algum lugar. Mas você pode, você deve falar com pessoas estranhas. Você deve conhecer pessoas novas. Pode falar sim. Então isso é o que eu penso. Se você discorda, você pode colocar aí, não tem problema. Se alguém acha que está fazendo sentido isso, pode colocar aí. O problema é que as pessoas estão com grande dificuldade de fazer network e gerar resultados financeiros, de resultados de negócios. Alguns anos... Gente, me ajuda aí, ó. As mulheres podem falar aí. Ô geraçãozinha de homem que não sabe nem puxar assunto com as mulheres. Não sabe nem conversar com as mulheres, não é verdade? Ou geração de homens que não sabem nem como conversar, como puxar assunto com uma mulher, sabe? Tipo, puxar assunto, conversar, começar uma conversa interessante. Cheio de homens assim. Por quê? Porque eles não aprenderam desde o início o que fazer, como gerar valor, como chegar diante de uma pessoa e gerar valor para ela. E tudo isso é fruto de bloqueio emocional. Por quê? Se emocionalmente, quando era criança, você se sentia desconfortável e era uma experiência de terror para você se conectar a pessoas novas, se você não ressignificou isso, se você não tratou isso corretamente, o que talvez seja o caso da Deb, talvez seja o caso de uma ou outra pessoa que está aqui, se você não tratou isso no início,
Isso virou um bloqueio emocional. Por quê? Porque quando você tenta se conectar com pessoas novas hoje, aquela criança na sua mente, porque teu cérebro não diferencia passado, presente e futuro e não diferencia real do irreal. Parece que é aquela mesma criança que tem dificuldade de conhecer. Minha mãe tinha muito medo que eu me envolvesse com pessoas que usavam droga. Então minha mãe colocava o terror na minha cabeça em relação a isso. Então quando eu ia pra escola, quando eu ia pros lugares, que eu via alguém diferente, que eu via, tipo assim, pessoas estranhas, e não tem nada a ver com absolutamente nada externo. Tipo, eu via pessoas novas, eu já pensava, talvez essa pessoa usa droga, eu não posso falar com ela. Eu não posso falar com ela. E eu cresci assim. E aí o que acontecia? Eu cresci com dificuldade em gerar novos relacionamentos. E os meus resultados, inclusive financeiros, inclusive resultados de negócio, eram prejudicados por causa disso. Eu tive uma empresa de distribuição de cosméticos masculinos. E eu distribuía para mercados, farmácias, perfumarias. Gente, vocês acreditam que muitas vezes eu estava diante de pessoas que poderiam me conectar a grandes redes, poderiam me conectar a pessoas que compravam... E eu simplesmente não sabia aproveitar o momento, o network. Eu estava ali, a pessoa podia me conectar e eu simplesmente não sabia o que fazer, como agir. Eu não sabia uma pergunta para fazer. Sabe por quê? Porque eu ficava travado. É uma pessoa estranha. Eu não sei o que eu vou falar para essa pessoa. Eu não sabia que os meus bloqueios emocionais estavam afetando a minha autoimagem, a maneira como eu me vestia, a maneira como eu me comportava. Tem bloqueios emocionais que afetam você na sua autoestima, na sua autoimagem e na sua autoestima, que estão acabando com seu network. Sabe por quê? Porque a pessoa tá mal vestida, mulambente, eu tenho um amigo que fala mal amanhado, o cara todo desequilibrado, eu era assim, gente. Eu colocava qualquer roupa para qualquer ocasião, em qualquer hora, qualquer situação. Eu tenho um amigo que eu não sei se o Espen tá aqui, mas ele vivia brigando comigo. Cara, você é um homem de negócio, cara, se arruma. E eu falava, não é por isso, porque o que eu tenho aqui é mais importante do que eu tenho aqui. Pois é, mas as pessoas não enxergam o que você tem aqui, as pessoas enxergam o que você tem aqui. E você já ouviu falar que a primeira imagem é a que fica? A primeira impressão é a que fica? Por quê, gente? A pessoa vai olhar pra você e muitas vezes isso é bloqueio emocional. Isso é bloqueio emocional, porque você olha aquilo e você não consegue agir de maneira diferente, não consegue entender o quanto aquilo está sendo importante e impactante para o seu resultado. Dado isso aqui, eu quero falar para vocês aqui, estabelecer alguns princípios e falar sobre network, como isso está afetando, como alguns bloqueios emocionais e alguns causadores de bloqueios emocionais estão afetando o seu network e estão afetando seus relacionamentos amorosos e de network. Ok? Então eu vou falar as duas coisas porque relacionamento tá ligado. Deixa eu abrir aqui meu computador, beleza. Primeira coisa para você entender aqui. Uma coisa que, para você entender a importância do network, eu vou estabelecer uma base com você aqui, que assim, existe uma matemática suprema. Existe um tipo de matemática, existe uma matemática que ela não é humana. Uma matemática que está acima do raciocínio. Se você ficar o tempo todo racionalizando, o tempo todo... Pessoal, vamos compartilhar essa live? Vamos tentar trazer umas 40 pessoas para essa live? Então manda aí para os seus amigos, para quem você tiver... Quem tiver aqui e quiser compartilhar, por favor, clica no aviãozinho. Aí, manda para todo mundo que você puder aí, ok? Vamos tentar trazer mais pessoas, porque esse assunto é um assunto muito importante, muito pertinente. Vamos lá. Eu vou explicar para você aqui de forma definitiva, com base no que o maior líder de todos os tempos, que já existiu, o maior líder que já existiu em todos os tempos, um homem chamado Jesus, independente do lado religião, do fator religião, esqueça a religião e pense, Jesus foi um grande sábio, um grande líder, um grande homem que existiu nessa terra. Eu tenho crença que ele é filho de Deus, mas eu não quero impor essa crença para você aqui. Eu quero que você simplesmente enxergue o lado humano desse Jesus. Ok? O maior líder que já existiu. Ele explicou uma coisa, porque tem gente que pensa que essa expressão que eu vou falar aqui agora foi criada em 1930 por Napoleão Hill. Napoleão Hill falou sobre o mastermind.
Mastermind é quando as pessoas se reúnem, uma outra mente surge. Mas, cara, Jesus falou isso lá atrás. Deixa eu mostrar pra vocês. Jesus falou o seguinte, ele falou, ó, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Eu fiquei pensando esses dias no poder desse negócio. No poder dessa expressão. Como assim? O que Jesus estava querendo dizer? E aí eu entendi a importância das conexões, porque na matemática suprema, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 3. E essa é uma tecnologia, essa é uma expressão que a mente racional não consegue entender. Mas eu já vou te explicar. Por que ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Olha o poder disso aqui. Tem pessoas que pensam, onde estiverem 2 crentes reunidos em meu nome, ali eu estou. Não, Jesus não estava falando de crentes. Tem pessoa que pensa, onde estiverem ali 2 pessoas santas, então, ok, ali eu estou. Deixa eu falar para você, quando ele usa essa expressão, estiverem ali reunidos em meu nome, ele está falando de representatividade. Ele está falando de representação. Onde estiverem 2 pessoas me representando, ali eu estou. Segura aí. Eu fiquei pensando, matutando, como assim? Falei, se essa expressão aqui não está falando de religioso, de 2 crentes, de 2 cristãos, de 2 católicos ou 2 santos reunidos, ali ele está? Tá falando do quê? Aí Jesus, aí a sabedoria, ela se expande, aí a minha mente acessou um insight que foi assustador. Ele falou assim, Moisés, eu, recebendo esse insight, Moisés, o que é representatividade? É quando 2 pessoas são enviadas para fazer algo, são enviados por uma autoridade maior para fazer algo em comum. Em comum não, cada um com a sua missão. Ele falou, ó, se eu mando, suponhamos o Brasil manda um soldado, o soldado José, lá para outro país. E esse soldado José tem a missão de cuidar de maçãs. Então esse é o propósito do envio do José. O José foi enviado para cuidar de maçãs. E aí eu mando o João. E o João é enviado para cuidar de bananas. Então esse é o propósito do João. Ele falou, toda vez que um ser humano nasce, independente da sua religião, independente de qualquer coisa, ele nasce sobre o efeito, ele nasce sobre a lei da criação. Se você crê na lei da criação, ele nasce sobre a lei da criação. Ok? Não quero aqui discutir a questão da criação, evolução, nem nada. Eu creio na criação. Ele falou, então quando um ser humano nasce, ele nasce sob um envio, porque nenhum criador cria alguma coisa e depois pensa o que vai fazer com essa coisa. O criador só cria algo depois que já há um propósito para aquele algo. Então nenhum ser humano na Terra entra na Terra sem um propósito definido. Nenhum. Não existe um ser humano enviado a esse planeta que venha sem um propósito definido. Então todo ser humano que você encontrar, ele é um enviado do Criador para essa geração, para cumprir um propósito nessa geração, nesse tempo, independente da sua religião. Aí ele falou, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Porque todas as vezes que você encontrar um ser humano que tem um propósito, e outro ser humano que também tem um propósito, eles estão representando o seu Criador, eles estão em nome do seu Criador. Eles foram enviados. Se eu estivesse aqui enviado pelo presidente Bolsonaro, eu poderia entrar na live aqui e falar assim, pessoal, estou aqui em nome do presidente Bolsonaro, quero compartilhar uma live com vocês, eu estou aqui enviado por ele. E aí teria uma outra pessoa que falaria, pessoal, também estou aqui enviado pelo presidente Bolsonaro, eu estou representando, eu estou em nome dele. Então toda vez que 2 pessoas
que tem um propósito, se reunirem, toda vez que duas pessoas estiverem unidas num lugar, ali o Criador está. Por isso que 1 mais 1 vira 3. Sabe por quê? Porque uma nova mente surge naquele lugar. Porque a junção de duas mentes cria algo que uma mente só não pode criar. Napoleão Hill falou isso no Quem Pensa Enriquece, no livro Pense e Enriqueça. Napoleão Hill falou isso e chamou de mastermind, mas Jesus há 2000 anos atrás já havia falado isso. Gente, quando se reunirem duas pessoas, tem uma terceira mente que surge. É por isso que se você se isola do mundo, você fica somente com a sua informação, você fica somente com o seu propósito, somente com o seu envio. Mas quando você se conecta a um outro ser humano, quando você se conecta a um outro ser humano, o Criador passa a fazer parte dessa criação, dessa junção. Gente, há alguma dúvida na cabeça de vocês de que quando Steve Jobs se reuniu com Steve Wozniak e eles estavam ali, há alguma dúvida para vocês de que o Criador estava junto com aqueles homens ali para criar, para ser uma terceira mente, trazer uma mente nova e criar essa empresa que nós conhecemos que impactou o mundo dessa forma? Há alguma dúvida para vocês quando se reúnem homens de negócio que nada tem a ver com religião e quando eles se reúnem, entram em sociedade, entram em acordo e ali surge um negócio, surge uma nova ideia? Há alguma dúvida para vocês de que o Criador está presente ali? Deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu mostrar para vocês, eu vou provar, até para aqueles, porque a Bíblia é um livro milenar de sabedoria, é um livro de sabedoria milenar. E independente da religião, cara, se você acredita em Deus ou não, a sua não crença nele não invalida a existência dele. A grande questão é a seguinte, a Bíblia é um livro de sabedoria. Deixa eu te explicar que esse negócio de mastermind, esse negócio de se reunir, nada tem a ver com religião. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, lá em Gênesis, quando olhou para a galera que estava construindo a Torre de Babel, Deus olhou, Deus, a expressão é vinda de Deus. Deus olhou e viu os caras juntos e falou assim, esses caras têm uma só visão e um só propósito. Daqui a pouco, ninguém vai poder impedi-los de fazer o que eles querem. Imagina o Criador supremo de todas as coisas olhar para meia dúzia de gato pingado, de ser humano, construindo uma torre que eles falaram assim, nós vamos construir essa torre até o céu e vamos erguer o nosso nome até lá. E Deus poderia falar assim, eles não vão conseguir. Esses caras não vão conseguir nada não. Deus poderia olhar e falar assim, esses caras não vão conseguir. Esses caras, nada a ver, ó que objetivo que eles querem, que loucos. Não, o próprio Deus olhou para aquela situação e disse assim, ei, eu sei como eu criei esses caras. Eu sei como eu vi. E quando eles se reúnem, surge uma nova mente, surge uma nova coisa, algo que não existia quando eles estavam separados, passou a existir quando eles estiveram juntos. Quando eles se uniram, algo novo surgiu, algo que não existia. E o próprio Deus olhou e falou, ei, eu sei como eu criei esses caras. E se eles estiverem unidos, ninguém vai poder impedir o que eles querem fazer. Sabe quando Deus diz ninguém? Ele está dizendo ninguém. É por isso que ele disse, eu vou descer lá e eu vou quebrar o network deles. Eu vou descer lá e eu vou confundir as línguas. Porque senão daqui a pouco eles não vão conseguir fazer. Senão daqui a pouco ninguém pode impedir o que eles querem fazer. Esse é o poder do network. Esse é o poder de você se reunir com gente diferente. Porque quando você se reúne com gente diferente, algo que não existia passa a existir. Pensem comigo como esse princípio do network está estabelecido na nossa vida como ser humano. Pensa só, um homem se reúne com uma mulher e eles têm uma relação. Surge um novo cérebro. A criança que nasce é um novo cérebro. Totalmente único, que não existia até então. Essa é a importância de nós nos reunirmos. Essa é a importância de nós termos novas conexões. Se você quer que coisas novas surjam de você, saiam de você,
Você precisa deliberadamente passar a conhecer pessoas novas. Todos os dias, se for possível. Pessoas novas. Porque quando você se reúne com outra pessoa, você entende que aquele ser humano também tem um propósito. Mesmo que ele não saiba que tem um propósito, mas ele tem um propósito. Ele está enviado pelo Criador nessa geração para fazer algo nessa geração. Essa é a importância de nós nos conectarmos com pessoas novas. E é por isso que é tão profundo. É por isso que há uma briga do inimigo da sua alma para afetar as suas emoções e não fazer com que você se reúna com outras pessoas, que você se conecte com outras pessoas. É por isso que há uma briga tão grande do inimigo da sua alma para criar muros religiosos entre você e outras pessoas, a ponto de você pensar que você não deve se misturar com pessoas que são diferentes de você, que têm dogmas diferentes de você, que têm opiniões diferentes de você, que têm religião diferente de você. Esses bloqueios vão se erguendo. E nós começamos a pensar que pessoas novas são um perigo. Pessoas novas são uma ameaça. Fez sentido para vocês? Eu vou continuar aqui. Fez sentido para vocês essa introdução aqui? Alguém está compreendendo? Deu para entender? Deu para entender o princípio que não foi criado por Napoleão Hill. Napoleão Hill tirou isso aí, cara, já tinha sido falado há quase 2000 anos atrás. A importância do network, a importância de você conectar com pessoas novas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todas as pessoas que começam a me seguir, se você não tá me seguindo ainda, passa a me seguir que você vai ver. Todas as pessoas que começam a me seguir, sabe o que eu faço? Eu envio um vídeo pra essa pessoa. Eu olho lá e eu falo assim: oi José, eu vi que você começou a me seguir. Eu espero que minha mensagem possa te abençoar. É assim que eu falo. Eu espero que minha mensagem possa te abençoar, possa trazer clareza para o seu propósito de vida. Deus te abençoe, nós estamos juntos e conectados. Sabe por quê? Porque eu quero me relacionar com pessoas novas todos os dias. Eu quero criar um vínculo. É muito fácil. A pessoa chega aqui e enche o Instagram de gente comprada. Não sei se gente comprada ou não, não interessa. Mas eu faço questão de que as pessoas que começam a me seguir, eu entrar em contato com aquelas pessoas e dizer: ei, eu vi que você começou a me seguir. Talvez não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos unidos por um propósito. Nós estamos unidos por um assunto. Talvez estamos unidos por uma rede social, mas estamos aqui. Tem alguém aqui que recebeu essa mensagem minha já? Eu faço isso, eu mando isso. Tem gente, eu não sei se eu vou continuar fazendo isso quando tiver 1 milhão de seguidores, quando subir 10 mil seguidores num dia só, talvez eu não consiga fazer isso, mas eu vou fazer isso com muitas pessoas. O máximo de gente que eu conseguir fazer isso ao longo dos anos eu vou fazer, sabe por quê? Porque tem muita gente que fica orgulhoso com isso. Mas tem gente que não tem nem 1000 seguidores e a pessoa começa a seguir ele e ele não fala nada. Ou seja, não entendeu a importância de receber ou enviar uma mensagem. Não entendeu que não tem a ver com quantos seguidores eu tenho, ou se subiu para mim, ó, diariamente está subindo para mim 20, 30, 40 seguidores. E eu mando mensagem para todo mundo. Tem gente que sobe 2, 3 pessoas de seguidores para ele e ele não tem coragem de mandar uma mensagem para essas pessoas porque pensa que é uma questão de seguidores. E não é uma questão de seguidores, é uma questão de network. É uma questão de você se conectar melhor com aquela pessoa e criar uma conversa. Criar uma conversa, dizer: ei, eu tô aqui, eu vi você, você não é mais um pra mim. Eu vi você, eu vi que você começou a me seguir. Tem muita gente que tem bloqueio, e aqui eu quero falar alguns bloqueios e causadores de bloqueios que afetam o seu network, e em seguida eu vou falar sobre bloqueios que afetam suas relações amorosas. Mas um bloqueio que afeta o seu network são aqueles bloqueios com honra. Tem gente que tem bloqueio com honra. Bloqueio em honrar.
Sabe, tipo, é uma maneira de eu honrar. Quando a pessoa tomou o tempo dela pra me seguir, é porque ou ela viu um vídeo meu, ou ela seguiu alguém, ou alguém indicou pra ela, ou ela viu a live, alguma coisa assim. Então eu tomo tempo pra honrar aquela pessoa e dizer, ei, eu vi que você começou a me seguir. Eu faço isso. Mas tem gente, isso não necessariamente, para algumas pessoas pode não ser honra. Pra mim é. É uma maneira de honrar, uma das maneiras de honrar essa pessoa. Uma outra maneira de honrar é eu estar aqui, dando o meu melhor. Dando o meu melhor. Eu estava trabalhando, eu pausei lá, vim aqui, tô dando o meu melhor para vocês. Depois daqui eu volto a trabalhar, vou trabalhar até meia-noite, 1h da manhã, mas isso é uma maneira de eu honrar você que está aqui, conectado comigo. Honra, certo? Mas tem gente que tem bloqueio com honra e isso é o que mais afeta o seu network. Ouve aqui, ouve essa chave de honra. Se você estiver anotando, anota. Ó, lembra, se você só ouve e vê, você absorve 5%. Se você ouve e anota, você absorve 15%. Se você ouve, anota e ensina alguém, você absorve 95% do conteúdo. Então vamos lá. A honra, o bloqueio com honra, é o bloqueio que mais acaba com o seu network. É o bloqueio que mais acaba com o seu network. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a honra, o que é honra? Vamos definir o que é honra aqui. Honra é amar a pessoa do jeito que ela é. Isso é um dos pilares da honra. É você amar a pessoa do jeito que ela é. E aí tem os desdobramentos disso. Por exemplo, a Bíblia fala para você honrar seus pais. Na Bíblia, uma instrução de sabedoria que diz que se você quer que as coisas vão bem para você, você deve honrar os seus pais. Então eu não sei que tipo de bloqueio você talvez tenha com seus pais, ou com seu pai, ou talvez te abandonou, ou eu não sei o que pode ter acontecido. Mas se você não consegue despender honra aos seus pais, muito dificilmente você vai conseguir despender honra para as pessoas que se conectam com você. Porque uma das coisas que mais atrapalha o network das pessoas é a questão da honra. Vamos lá, como que isso funciona no network? Você conheceu a pessoa agora, prazer, Moisés, tudo bem e tal. A sua mente, o nosso cérebro que não gosta de gastar energia, que ele gosta de economizar, ele gosta de ficar com aquela pessoa. Por quê? Porque provavelmente, se você se conectar a pessoas do seu meio, é normal. Ah, é do meio, tá aqui, é igual a gente. Ah, é gente da gente. Sabe gente da gente? Isso é uma bosta, tá? Só pra te explicar. Esse conceito de gente da gente, fica perto de gente da gente. Não, esse negócio é só pra quem quer ficar na zona de conforto. Só pra quem quer ficar na zona de conforto, se conectar com gente igual o tempo todo. Sabe, uma vez eu dou muitos treinamentos, dei treinamento ao redor do Brasil já, do Iapoca ao Chuí. Do nosso clã. Ele gosta de se conectar a gente que é nossa, é gente da gente. É mais confortável. E aí o teu cérebro vai, quando você conhece uma pessoa nova, o teu cérebro vai fazer um comparativo dessa pessoa com as pessoas que você está acostumado a lidar.
E aí, se essa pessoa for diferente, o seu cérebro já vai criar um preconceito e um bloqueio em relação a ela. E vai falar assim, pô, esse cara é diferente e tal. Por exemplo, não aprendeu a honrar as pessoas. E aí o teu cérebro cria esse preconceito e a única coisa que quebra esse preconceito e esse bloqueio entre você e essa pessoa nova é a palavrinha chamada honra. Deixa eu te dar uma chave aqui, anota aí se você estiver anotando. A honra é a chave para o acesso. Honra é chave para o acesso. Honrar uma pessoa é como uma chave para ter acesso a ela. E como que eu honro uma pessoa? Se eu criei um preconceito em relação à pessoa e eu não sou capaz de honrá-la, que honrar é amá-la do jeito que ela é e do jeito que ela está, eu fico com esse bloqueio entre eu e ela. E ao ficar com esse bloqueio entre eu e ela, eu não me aproximo e também não permito essa pessoa se aproximar. Novas, sabe o que ele faz? Ele fica assim, ó. Esse aqui é o teu cérebro diante de pessoas novas. Não quero conversa. Ele é muito diferente. Ele ganha diferente da gente, ele anda com pessoas diferentes. Não, é muito diferente. Seja mais pobre, seja mais rico, não interessa. O teu cérebro faz assim, ó. Aí você olha pro teu cérebro nessa hora e você fala assim: que isso, rapaz? Que isso? Ela é diferente. Exato. Legal. Só que é o seguinte: nós vamos honrar ela do jeito que ela é. Do jeito que ela é. E nós vamos manter o respeito por ela do jeito que ela é. Se for um mendigo, você olha pra ele e você pensa: eu vou amá-lo do jeito que ele é. Porque teu cérebro vai fazer assim: não quero falar com o mendigo. Só que se você vê uma pessoa rica, é a mesma coisa. Seu cérebro faz assim: não quero falar com gente rica. Eu gosto de falar com gente igual. Aí você olha assim,
Vou dar uma chave aqui para vocês sobre honra aos pais, e aí isso serve para qualquer área, qualquer nível de network que você tiver. Honrar uma pessoa é amar ela do jeito que ela é, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui que as pessoas não sabem. É bloqueio, é emocional. E as pessoas não sabem que elas estão afetando o seu network e afetando também sua honra com seus pais através dessa atitude errada. Vamos supor que o meu pai gosta de camisa florida amarela. E eu olho para aquela camisa e falo, meu Deus, que negócio terrível, velho. Eu gosto de camisa assim, ó, sem estampa nenhuma. Vocês podem ver que... Porque eu gosto. Aí vamos supor que meu pai gosta de camisa florida amarela. E ele tem umas 3, um exemplo. Aí eu vou dar uma camisa pro meu pai, aí eu pego e dou uma camiseta igual a que eu uso. Isso não é honra. Isso não é honra. Sabe por quê? Apesar de eu estar presenteando, isso não é honra. Sabe por que não é honra? Porque eu não estou dando algo. Eu não... Você não está honrando. Não é que você não pode dar um presente que cause transformação e mudança na pessoa, mas não chame isso de honra. Se você quer dar uma camisa para o seu pai, você fala, não, eu quero fazer meu pai se vestir diferente. Você pode dar esse tipo de presente para ele, mas não chame isso de honra. Porque se você quer honrá-lo, você dê a camisa que ele gosta. Você dê a camisa que ele gosta, do jeito que ele gosta, brega do jeito que ele gosta. Eu vejo um monte de gente fazendo o seguinte, vai presentear a esposa, aí dá um livro assim, ó o livro que eu já vi alguns homens dar para a esposa. O livro, Como Extrair o Melhor do Seu Marido. Isso é livro que se dá para a esposa, cara? Aí, como extrair o melhor do seu marido. Isso não é um livro, isso não é um presente, é um investimento. Certo? Ou seja, eu já vi alguns darem assim, vai dar um livro para a esposa, aí dá um livro assim, Como Falar Menos. Tem um livro da Joyce Meyer que fala assim, Eu e Minha Boca Grande. Ô, meu amor, vi um livro da Joyce Meyer aqui, ó, maravilhoso, pensei em você. Aí quando vai ver, o nome do livro é Eu e Minha Boca Grande. Gente, isso é honra? Diz aqui pra mim, isso é honra? Isso não é honra. Entende? Não é honra. Não tem como. Aí a esposa quer dar um presente pro marido, aí o marido gosta de andar, gosta de, sei lá, vou falar aqui, seu marido de repente gosta de futebol. E você odeia futebol. Aí no dia do aniversário dele, você quer dar uma camisa social, rosa, azul, verde pra ele, sei lá. Você podia dar uma camisa do Corinthians pra ele. Você podia dar uma camisa do time pra ele, que ia honrar ele do jeito que ele é. Não tô falando que a camisa não seja honra, mas se quer honrar, gente, se quer honrar, tem que honrar do jeito que a pessoa é. Ó, eu quero honrar quem você é agora. Se você quer dar um presente pra transformar a pessoa, então, ó, tô te dando isso aqui porque eu quero causar uma mudança na sua vida. Não chama isso de honra. Não chama isso de honra, porque isso não é honra. Você pode dar o presente e falar assim, ó, tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. O livro aqui, ó. Pai Herói, porque eu acho que você é um pai bosta. Então eu tô te dando esse livro aqui e é um presente pra você melhorar como pai. Beleza. Então eu estou te dando um presente que eu quero causar transformação na sua vida. Agora, se eu quero te honrar, eu dou algo que você já gosta. Aí se você gosta de livro, eu falo, cara, tô te dando um livro porque eu sei que você gosta de livro. Eu sei que você gosta de ler. Isso aqui, cara, ó, pensei em você, nesse texto aqui, porque eu acho que você é um pai, você é um paizão, cara, e eu acho que você vai só melhorar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Para de afetar seu network. Para de quebrar seu network com preconceito com as pessoas. Para de olhar para as pessoas e achar que elas têm que ser igual a você. Não deixa seu cérebro ficar no comando. E quando você pensar em honrar, porque honrar é amar do jeito que a pessoa é. E a melhor forma de você aprender a honrar é na sua família, porque a sua família é o lugar onde você encontra mais defeito, é o lugar onde você gostaria de mudar mais coisas, mas é o lugar que você não pode mudar nenhuma das coisas e você vai continuar vendo defeito a vida inteira, porque eles também veem os seus. Sua família é o melhor lugar para você treinar network, sabe por quê? Porque ali é o lugar que você tem que honrar. Aí a pessoa vem com as manias dela, do jeito dela,
Você quer transformação? Chega e dá conselho, ajuda, conversa na boa. Mas o que você tem que fazer mais do que querer dar conselho para mudar essa pessoa é você honrar ela do jeito que ela é. E se você quer causar transformação em alguém da sua família, num pai, num irmão, numa coisa, sabe melhor se fazer? Ao invés de você ficar dando sermão nele, ao invés de você ficar tentando falar alguma coisa para ele, conecta ele com alguém que você vê que tem um jeito que você gostaria que ele tivesse. Conecta ele com pessoas novas. É melhor uma pessoa de fora falar do que você ficar fazendo papel do chato. E aí você começa a melhorar seu network. Seu network começa a explodir. Deixa eu ir aqui. Bloqueios que travam seu network. Gente, então assim, o bloqueio da honra é o principal, certo? Porém, tem aqui, eu fiz umas anotações aqui, eu vou compartilhar com você. Anota aí bem rapidão, porque já está acabando o tempo da live. Rixa interna com gente que realiza. Tem gente que tem aquele negócio assim, vê a pessoa realizando, aí fica aquela rixa interna. Se você sente uma rixa interna com gente que ganha dinheiro, com gente que faz negócio, com gente que acontece, e você não aguenta andar com essas pessoas, você tem bloqueio emocional em relação ao seu network. Outra coisa, quando você tem admiração. Admiração, deixa eu te falar o que é admira. Admira. É AD, que é adicionar, mira, ou seja, adicionar uma distância. Admiração é distância que você coloca entre você e a pessoa. E a mesma distância que você coloca entre você e uma pessoa que está acima é a mesma distância que você coloca entre você e uma pessoa que está embaixo. Então, a mesma pessoa que admira pessoas ricas, muitas vezes é a pessoa que despreza pessoas pobres. Então, tome cuidado com isso. Admiração tá ferrando com o seu network. Ficar com admiração, que você, sei lá, vamos dizer que aparece o Bill Gates aqui. Aí você não tem coragem de conversar com o Bill Gates, sabe por quê? Porque você acha que ele é um bilionário e ele é o cara mais foda do mundo, e aí você simplesmente não consegue conversar com ele porque o dinheiro dele fica entre você e ele. Mas se você tirar o dinheiro dele, se você tirar a admiração, a distância que você colocou entre você e ele, você vai ver que ele é um ser humano, igual a você, e você vai simplesmente respeitá-lo. Porque se ele não tivesse o que ele tem, você não respeitaria? Você respeitaria. Se eu tiver R$1 milhão, aí você cria uma admiração entre mim. Quando você tiver R$1 milhão, você também você já não vai ter admiração, você vai ter respeito. Ah, eu respeito o Moisés, ele fez 1 milhão, eu também fiz. Por que eu vou ficar com admiração? Não vou, ele fez 1 milhão, eu também fiz. Então se você fizesse 50 bi, você respeitaria o Bill Gates, você não ficaria com admiração com ele. Você fala, pô, o cara fez, eu também fiz. Então o que é melhor? Já que as coisas não têm valor, de fato, as coisas têm preço, elas não têm valor. Então o que você tem que fazer? Tirar as coisas entre você e as pessoas. Então tira a riqueza do Bill Gates, você vai ver que é só um ser humano. Tira a distância que você tem entre você e o seu líder religioso e você vai ver que é só um ser humano. Então a admiração ferra com o seu network. E outra coisa, comportamento de caça. Sabe o que é comportamento de caça? É o fujão. Eu tinha esse comportamento de caça, eu era uma caça. Eu fugia de tudo que era difícil. Então era difícil fazer network, eu fugia. Eu tava nos eventos, ao invés de eu ser um leão caçando assim, ó, caçando um monte de cara pro meu network, leão se conecta com leão. Leão olha e traz outros leões e ele fica... Você já viu assistir os vídeos da África, lá o leão fica... Ele fazendo assim, sabe o que ele tá fazendo? Eu descobri esses dias. Ele tá chamando outros leões que estão... Gente, esse som que sai, que nós, seres humanos, quase não ouvimos do leão, que fica... Gente, é ouvido por cerca de 6 quilômetros por outros leões. Porque os leões, eles querem estar perto de outros leões, sabe por quê? Porque isso cria força para eles. Mas uma zebra não chama outra zebra. Uma zebra só abaixa a cabeça e fica comendo grama. Fica comendo grama. Aí quando aparece um perigo, sabe o que ela faz? Ela não se reúne com as outras para ficar mais forte. Um leão espanta 1000 zebras. Por quê? Porque as zebras não sabem se reunir, não sabem ficar juntas, não sabem a força que elas têm. Sabe o que elas fazem? Elas fogem. Então, se você tiver comportamento de caça, você nunca vai aperfeiçoar seu network. Você nunca vai aperfeiçoar seu network. Você nunca vai ter um network de qualidade se você continuar com o comportamento de caça. Você tem que ser um caçador. Você tem que moldar a sua vida para se tornar um caçador. Power. Ir atrás dos seus objetivos. Se você não consegue fazer isso em eventos, em coisas que você vai, lugares que você vai para se conectar, você está com comportamento de caça e isso está ferrando seu network. Quero pontuar para vocês aqui bloqueios que afetam seus relacionamentos na vida amorosa. Quando você fica com traumas, porque passou por traumas de relacionamento, traição, essas coisas, você
Isso cria bloqueios, porque você não consegue confiar na pessoa, você não consegue confiar em pessoas novas, e a pessoa passa a achar que ninguém é digno de confiança. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não é digno de confiança? Então significa que existe alguém digno de confiança. O que faz você pensar que você é o único nesse planeta digno de confiança? Então se você passou por alguma situação assim, você passou por alguma situação de enganação, traição ou coisa assim, sabe que você tem que olhar e falar assim, bom, eu sou uma pessoa confiável? Eu sou uma pessoa confiável. Eu sou o único nesse planeta? Não. Então existem outras pessoas, sim. Porque quando você passa por experiências desse nível, elas travam seus relacionamentos. Por quê? Porque você não consegue mais confiar em outras pessoas. E isso é bloqueio emocional. Outra coisa também, abusos. Todo tipo de abuso cria bloqueio emocional nos seus relacionamentos, na sua vida amorosa. Gente, bom, vamos lá. Tá terminando o tempo aqui e eu vou entregar só essa parte aqui. Pessoal, não se esqueçam, por favor, não se esqueçam de entrar no grupo lá, o link tá na bio do meu Instagram. Não se esqueça, se esse conteúdo está sendo de valor para você, amanhã eu vou reprisar essa live lá, nós vamos reprisar. Nós postamos essa live na nuvem e mandamos só para o pessoal que está no grupo. O pessoal que está no grupo recebe lá a reprise da live. Eu não repriso essa live, eu não deixo ela no Instagram. Só o pessoal que está no meu grupo lá. Lá eu estou produzindo material que vai de apoio. Todo material didático das lives aqui vai pro grupo lá. Então você não pode esquecer e manda para outras pessoas. Convida outras pessoas também, ok? Para entrarem no grupo, para que nós... Gente, vai ser incrível. Vai ser incrível o material que nós vamos disponibilizar lá. E não perca a live de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre destravar propósito de vida. Gente, amanhã vai ser assustador. Vou falar para vocês, vai ser assustador. Vamos lá. Abusos, eles criam bloqueios emocionais nos seus relacionamentos, principalmente na vida amorosa. Abuso físico, mental, emocional e sentimental. Gente, todo tipo de abuso, de dominância excessiva, ele vai afetar, vai criar bloqueios emocionais nos seus relacionamentos. Por exemplo, pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, abusivo fisicamente, ela sempre de alguma forma, quando ela vê uma outra pessoa falando um pouco mais alto ou de repente se expressando de uma forma mais forte, ela já pensa que aquela pessoa vai abusar dela fisicamente de novo. Eu uma vez, quando eu era adolescente, eu me relacionei com uma moça que um dia a gente estava numa discussão leve, a gente estava brigando e eu fui chegar perto dela. E ela ficou assustada e saiu assim de perto de mim. Eu falei, o que foi? E aí ela compartilhou comigo que ela tinha tido uma experiência de que ela tinha apanhado. Numa situação dessa, a pessoa tinha batido nela. E ela estava pensando que eu ia fazer a mesma coisa. Você pensa só, a pessoa fica com... Isso é bloqueio emocional e afeta a vida amorosa. Todo tipo de abuso. Vamos lá. Abuso físico também. Por exemplo, eu atendi uma moça, uma filha de um grande empresário do interior de São Paulo. Eu atendi porque ela já tinha perdido 2 casamentos. 2 casamentos. 2. Ela tinha perdido. Sabe por quê? Porque ela havia sido abusada na infância. E ela simplesmente não conseguia esquecer a imagem do abusador. Ela não conseguia esquecer o que tinha acontecido com ela. E quando ela ia ter relação com o marido dela, ela não conseguia. Então ela passou 3 anos casada com um, 4 anos casada com outro e quase não tiveram relação sexual, porque ela não conseguia se entregar para a relação, porque ela simplesmente estava com as suas emoções bloqueadas e travada, sua emoção bloqueada e travada no passado nessa situação de abuso. E aí essa pessoa não conseguia se relacionar, ela não conseguia ter relação com seu cônjuge, e foram 2 cônjuges, foram 7 anos da vida dela que ela não sabia o que fazer, já tinha tentado terapia e outras coisas e não conseguia. Eu fiquei com ela por 2 horas e um desbloqueio emocional destravou a vida dela, porque aí também não é que o desbloqueio resolveu, juntou tudo que ela tinha passado e as experiências com terapia, mas não tinha resolvido de forma sistemática, de forma prática. E aí o desbloqueio que eu fiz com ela ali destravou aquilo.
Destravou. Tanto que o pai dela não sabia como me agradecer. Ele falou, cara, quanto eu te devo? Eu falei, você não me deve nada, cara. Ele pegou um bolo de dinheiro na gaveta assim e me entregou. Falou, só pra pagar seu almoço. Um bolo de dinheiro, um bolo de nota de 50. Gente, foi assustador aquele dia. Mas eu não cobrei nada. Eu só queria ajudar aquela moça. E ela tinha passado por um abuso e se percebe que a vida amorosa dela estava sendo afetada por isso. Tem mulheres que não conseguem ter uma vida sexual plena por causa de situação de abuso, uma relação abusiva, numa outra situação, e ela simplesmente não consegue se desvencilhar da emoção daquela situação. Desbloqueio emocional vai te ajudar com certeza. Tem pessoas que passam por abuso emocional. Então, por exemplo, numa empresa, tem pessoas que passam por abuso emocional na empresa. Você é burro, você não sei o quê. Ou então no próprio relacionamento, um relacionamento passado, ou relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos. Sabe aquela coisa da pessoa olhar e falar, você é burra, você é louca, você é não sei o quê, você é isso, você é aquilo. Aí a pessoa, ela adota isso, ela come essa crença. Aí o que acontece? Fica bloqueado. Ó, aí são bloqueios emocionais que estão afetando os relacionamentos amorosos dessa pessoa. E também quando a pessoa passa por abuso sentimental, que eu chamaria assim, tipo, de situação onde a pessoa usa o sentimento que você tem por ela para te dominar, entende? Quando a pessoa usa o sentimento que você tem por ela, que é muito grande, e aí, ó, abuso moral, gente, todo nível de abuso aqui, eu coloquei abusos e eu falei de alguns. Então, abuso moral é quando a pessoa chama de burro, né? Burro, de não sei o que e tal, você é imprestável, você... Abuso psicológico, exatamente. Todo tipo de abuso cria bloqueios emocionais nas pessoas que afetam tanto o seu network, mas afeta principalmente seus relacionamentos amorosos. Então, para vocês terem uma ideia dessa questão, na Alemanha, hoje, eu tenho um amigo que mora na Alemanha, um grande senador também, Felipe Fernandes. E o Felipe fala que na Alemanha tem uma geração de homens muito fracos, homens muito emasculados. Por quê? Porque como eles passaram pela questão do Hitler lá, e aí tal, aqueles, né, o cara fala forte, não sei o quê, uma boa retórica tal, e aí foi extremamente abusivo, né? Extremamente abusivo o que os nazistas fizeram lá. E aí depois que acabou toda aquela coisa, toda a guerra tal, o que acontece? As pessoas lá decidiram fazer o seguinte, mano, a gente não tolera mais abusador. Então toda vez que um homem falasse mais forte, falasse mais grosso, tipo assim, fosse um pouco mais viril, as pessoas já, o Hitler aí, já meio que chamava a pessoa de Hitler, Hitler. E aí o que acontece? Criou uma geração de homens fracos na Alemanha. Tem muito cara muito fraco, emasculado mesmo na Alemanha. Ele falou que se vê isso acontecer demais. E ele dá treinamento justamente sobre isso lá. E ele é um cara extremamente viril e ele fala das dificuldades que ele enfrenta lá por causa disso. Então todo tipo de abuso cria bloqueios emocionais na sua vida sentimental, na sua vida amorosa. Gente, fez sentido para vocês? Compartilha, fala aí, me fala alguma coisa aí. Fez sentido para você? Falou com você? Te ajudou? Te ensinou alguma coisa a respeito de network? Me fala aí, alguém comenta alguma coisa, dá um joinha, me diz se fez sentido para vocês. Outra coisa, tirem prints aí, ok? Vamos tirar print da tela, me mandem também pra gente poder... Eu vou postar, você vai lá no feed, você comenta no feed, você vai lá. Por quê? Porque o Instagram vê que o conteúdo está sendo relevante e aí ele mostra para mais pessoas. Você não pode esquecer de fazer isso. Gente, eu estou preparando oportunidades incríveis para vocês. Amanhã eu vou falar dos projetos que nós estamos lançando. Gente, é coisa incrível, sabe? Amanhã eu vou falar da minha imersão, da imersão... Oportunidade, sabe? Ontem eu falei de oportunidade, que as pessoas perdem a oportunidade por causa de bloqueio emocional. Eu vou falar da imersão que nós vamos fazer. Gente, a mentoria fechada, tem uma série de coisas, um monte de projetos lançando aí. Eu vou falar pra vocês, assim, esse negócio da Semana do Desbloqueio Emocional tá sendo tão impactante pra mim, eu tô recebendo um feedback tão grande das pessoas, que eu decidi que eu vou fazer isso todo mês. Todo mês eu vou vir aqui falar sobre bloqueios emocionais. Vai ter a Semana do Desbloqueio Emocional. 2021, todos os meses nós teremos 12 semanas do desbloqueio emocional.
Não tem como você não destravar, velho. Não tem como você não desbloquear. Não tem como, porque eu falo tudo, eu entrego aqui, ó. Eu não consigo entregar todo o conteúdo, porque é um conteúdo denso, de muitas horas. Você vai ver que a imersão dura 12 horas, só para falar de desbloqueio emocional. Só para falar como o desbloqueio emocional destrava suas ações destravam seus resultados. Tem muita gente falando de muita coisa aí, que você precisa disso, da fórmula mágica da paz, que você precisa disso aqui, que você precisa de uma série de coisas, um monte de gente falando, e na verdade tudo que você precisa é destravar suas ações. E às vezes suas ações estão travadas por causa das suas emoções. Destravou as emoções, você destrava a ação. Destravou a ação, você destrava o resultado. É básico, gente, não tem muito o que inventar. É simples, de tão simples as pessoas estão querendo complicar, entendeu? Estão querendo complicar. Mas 2021 nós vamos vir com 12 semanas do desbloqueio emocional. Todos os meses nós teremos a semana do desbloqueio emocional. Vai ser impactante, vai ser incrível. Mas eu vou falar dos projetos para vocês amanhã. Então venha preparado amanhã. Venha preparado de coração aberto para você destravar o seu propósito de vida, para você descobrir como você pode descobrir as pistas para o seu propósito de vida, como você pode identificar seu propósito de vida, como você pode ajudar as pessoas a identificar o propósito de vida delas. Porque a maior crise do ser humano não é a morte. A maior crise do ser humano é saber pelo que ele vive, pelo que ele tem que viver. Essa é a maior crise. A maior crise não é para onde eu vou depois da morte. A maior crise é o que eu faço enquanto eu estou vivo. Por que eu estou nessa terra aqui? Qual o propósito da minha existência? É isso, gente. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu amo estar aqui com vocês. Espero vocês amanhã. Deus abençoe todos vocês. Não esquece de comentar no feed, não esquece de entrar no grupo lá, no grupo do WhatsApp, um grupo VIP, um grupo fechado. Tá falando diretamente comigo, eles têm meu contato lá, pode falar comigo lá. Eu respondo todas as perguntas, respondo todo mundo, mando material extra, mando reprise da live. Gente, você não pode perder, você não pode perder. Tem tudo lá no grupo, tem tudo. Entra lá que você não vai se arrepender. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar. Deus abençoe vocês e até mais. Me mandem os prints que vocês tiraram aí, ok? E compartilha lá, me marca que eu reposto. Todo mundo que me marca, eu reposto. Me marca lá e diz, cara, ó, ao invés de ir lá no feed, vamos fazer o seguinte. Se você quiser agradecer o que você recebeu aqui, se você quiser me agradecer pelo que você recebeu aqui, você vai fazer o seguinte, tira um print da tela aí e você posta no seu stories e me marca. Porque eu vou repostar você. Mas diz um insight lá. Diz um insight que você viu, que você recebeu. Tipo, mano, descobri que o network é isso, abusos causam bloqueios emocionais que afetam relacionamentos. Fala qualquer coisa, o Mastermind foi criado por Jesus, não foi criado por Napoleão Hill. Quem é Napoleão Hill para criar o Mastermind, gente? Jesus que criou esse negócio doido, entendeu? Então, posta qualquer coisa lá, diz se a live foi boa. O pessoal fala assim, Moisés é brabo, Moisés não sei o quê. Cara, só gratidão pela vida de vocês. Deus abençoe vocês e até mais. Ok? Falou, tchau!